Penúltimo, meus queridos. Penúltimo. Assiste o vídeo até o final, porque lá no final eu vou fazer uma pergunta muito importante pra vocês, então eu preciso que vocês me respondam, tá? Então assiste o vídeo até o finalzinho. O episódio começa exatamente onde o 16º parou, com a Jenny lá na delegacia recebendo a notícia de que a Rose escapou. E a partir daí foi exatamente como eu disse pra vocês no meu vídeo anterior que eu achava que seria. A Jenny vivendo cada segundo da vida dela com medo. Foi pra igreja rezar pra ver se tranquilizava, mas não adiantou. Foi fazer yoga, também não adiantou. A Jenny passou a viver o tempo inteiro com medo. E por isso o Rafael a aconselhou a ir a um psicólogo e ela começou a ir. Como a Jenny estava cheia de crises de ansiedade, a psicóloga dela aconselha a fazer uma técnica chamada tapping, que é você dar umas batidinhas em pontos estratégicos do seu corpo para acalmar a ansiedade. Aí bate... Tô tentando lembrar onde é que é. Bate aqui, bem doideira. Ela começou a fazer, mas não ajudou em muita coisa, não. Quando ela tá em casa com o Rafael, a agente dela liga pra ela dizendo que tem alguns editores interessados no livro dela e a agente marca alguns almoços com esses editores. O Rogelio já conversou com a Xiomara sobre aquele negócio de Nova York, né? Do show tá se mudando pra Nova York por causa da River, e a Xiomara já tratou de arrumar uma escola de enfermagem lá em Nova York. Agora, o único problema do Rogelio é convencer a Darcy e o Esteban a se mudarem para Nova York junto com a Baby, porque afinal de contas ele não quer perder a infância dela como ele perdeu a infância da Jane. Então ele vai falar com a Darcy tá super ok em se mudar, e aí ele vai falar com o Esteban, só que o Esteban não quer. Ele oferece um papel qualquer pro Esteban no show dele, mas o Esteban não aceita, dizendo que ele não quer mais ser ator, que agora ele só quer saber de aromaterapia, um outro negócio que eu não sei nem falar o nome, e que ele quer só ajudar a curar a alma das pessoas. Você engole essa? Eu também não. Então o Rogelio tem aí esse grande problema na sua frente, e aí a Xiomara dá a ideia pra ele de fazer o Esteban relembrar quem ele era antes do que ele se transformou agora, né? Isso pra ele poder voltar, aquela pessoa doidona que ele era antes, e aceitar o papel no show pra eles poderem se mudar pra Nova York. Daí o Rogelio vai lá e faz um vídeo, um compilado de todos os trabalhos do Esteban, mostra pra ele, achando que ele ia se emocionar, ia querer voltar a atuar, mas o Esteban continua com a mesma opinião, ele não quer voltar a atuar. Mas voltando pra Jenny, quando ela tá indo pro primeiro almoço com o editor, que a agente dela marcou pra ela, a agente liga pra ela bem quando ela tá chegando no restaurante e fala, o editor não vai e a gente tem o problema. E o problema é o seguinte: o Michael não assinou a autorização para o livro da Jenny ser publicado. E como ele é mencionado no livro, ele tem que assinar essa autorização. Aí ferrou. A agente dela mandou os papéis pra ele assinar, mas ele nunca assinou os papéis e ninguém sabe por quê. Então a Jenny é obrigada a ir atrás do Michael pra fazer ele assinar a autorização. Ela liga pra ele e descobre que ele está em Miami. Ele no telefone com ela diz que recebeu os papéis sim, e que ele que optou por não assinar, e que ele estava em Miami justamente pra conversar pessoalmente com a Jenny sobre isso. Ela fala com o Rafael sobre ela ter que se encontrar com o Michael, e o Rafael está super ok com isso. Eles se encontram então numa cafeteria e surpresa, quem está lá com o Michael e gravidíssima? A Charlie. Lembra da Charlie? Eles agora estão noivos, a Charlie está grávida dele e ela leu o livro e não gostou do livro mencionar tanto assim o Michael, falar tudo o que fala sobre o Michael. E ela também acha que se o livro for publicado, eles vão ter muita dor de cabeça, porque provavelmente o livro vai estourar. A Jenny fica lá implorando, até que ela consegue convencer a Charlie. A real é que o motivo da Charlie querer ir até Miami para falar disso do livro com a Jenny não foi esse. Ela não queria ir até Miami pra falar do livro com a Jane. Ela queria ir até Miami pra ver se o Michael e a Jane ainda tinham alguma coisa, se eles ainda se gostavam. Daí o Michael fala umas coisinhas bonitinhas pra Charlie lá, se declara pra ela, e a Jane faz o quê? Começa a chorar. Ai, meu Deus. Quando a Jane chega em casa, surpresa. A Rose tá lá esperando por ela, segurando o gato ainda, que era do Michael, né? Ela faz a Jane de refém e manda a Jane ligar pra Louisa e falar pra Louisa que ela tem que encontrar com ela lá na festa do pai dela, que é a premiere do This Is Mars. Senão, ela vai matar alguém que ela gosta. E se a Louisa contar pra alguém que tá fazendo a Jane de refém, vai matar outra pessoa que ela gosta. Essa é a ameaça que a Rose faz. Por causa disso, a Louisa, obviamente, responde que vai. E ela vai. A Rose e a Jane vão pra festa com fantasias de alienígena. Fantasia que realmente não dá pra perceber que são elas duas. Chegando lá, elas dão uma disfarçada, fingem que são garçonetes, coisa assim. Depois elas vão lá pro terraço, que é onde a Rose ia encontrar a Louisa. Quando a Rose tá lá meio que ameaçando a Jane, chega o Rafael e pega a Rose por trás. Aí o Rafael
Rafael e a Jane tentam escapar, mas a Rose vai lá e saca a arma e aponta pra eles. Quando ela saca a arma e tá lá falando com eles, chega quem? Chega a Luísa e fala: se você machucar um deles dois, eu não vou embora com você. Daí a Rose abaixa a arma e vai até a Luísa. Nisso que ela vai até a Luísa pega um comprimido que ela fala que é cianeto e fala que vai se matar porque enquanto ela estiver viva, a Rose não vai deixar a família dela em paz. Ela vai lá, toma o comprimido, todo mundo achando que ela se matou, e aí ela dá um beijo pra se despedir da Rose, falando tipo, vou morrer agora, então deixa eu me despedir de você. E aí a Rose vê que não era cianeto, e sim era um tic-tac. E aí isso aí era só uma distração, né, gente? Pra poder fazer o quê? Empurrar a Rose dali de cima do terraço. Ela empurra, a Rose cai em cima de uma escultura lá onde o Rogelio tá fazendo a apresentação dele e obviamente morre. Ela cai em cima não, ela é perfurada pela escultura, porque a escultura tem um braço assim, e aí ela cai em cima do braço. Vou botar a foto pra vocês na tela, vocês vão ver. Ê, Rose morreu. Depois desse auê todo, a agente da Jane resolve colocar o livro dela para leilão para ver se elas conseguem uma oferta melhor, porque ela já tinha recebido antes. E a oferta final desse leilão é nada mais, nada menos que $500 mil. Isso mesmo. Para tentar convencer o Esteban a ir se mudar com eles para Nova York, o Rogelio decide oferecer a ele um papel ainda maior no show dele, no This Is Mars, que é o papel do vilão, inclusive. E o Esteban aceita. A verdade é que era tudo um truque dele e da Darcy pro Rogelio oferecer para ele um papel melhor no show. O tempo todo era um truque deles. Filhos da puta, né? Quando a Jane recebe essa proposta dos $500 mil lá no leilão, ela logo manda uma mensagem pra Xiomara e pro Rogelio. Aí eles estão lá comemorando. Nisso que a Xiomara abraça o Rogelio pra comemorar, ela começa a chorar. O Rogelio não entende por que essa é uma notícia tão feliz. E aí a Xiomara fala que ela acabou de se dar conta de que quando o livro for lançado, quando forem chegar os primeiros cheques, essas coisas assim, eles não vão estar lá ao lado da Jane. Ela diz que finalmente ela se deu conta de que eles vão pra longe da família deles. E é assim que acaba o episódio, com eles dois falando: cara, como é que a gente vai se despedir da nossa família? Ah, e mais dois pequenos acontecimentos do episódio. Primeiro, a Petra descobre que a mãe da JR morreu e que o funeral seria lá em Miami, por isso a JR estaria na cidade, mas ela opta por não ir até o funeral e manda só flores. 2. O Rafael decide não trabalhar mais com a Petra, então ele deixa o trabalho dele do Marbella e fica somente com o emprego de corretor dele. Pode me chamar de chata. Pode falar: ai, Kate, mas você não gosta de nada. Mas eu não gostei nem um pouco desse episódio. Volta do Michael completamente previsível. Todo mundo já sabia que ele ia voltar junto com a Charlie, que a Charlie ia estar grávida por causa das imagens vazadas na internet. Mas não é nem por isso que eu não gostei do episódio. Existem 2 motivos especiais pelos quais eu não gostei e eu vou contar eles pra vocês agora. A cena em que estão Jane, Michael e Charlie na cafeteria foi uma das cenas que eu mais passei raiva nessa temporada inteira. Como que Jane, uma pessoa que tinha tanta certeza de que o Michael era o amor da vida dela, que ficou anos em luto por causa dele, achando que ele tinha morrido, me vira pra atual noiva do Michael e fala: ai, foi o destino mesmo que me fez ficar com o Michael, porque tudo que a gente viveu levou vocês a se encontrarem. Olha, foi muito difícil ouvir sair da boca dela que o destino do Michael era ficar com ela para depois encontrar a outra. Gente, isso não entra na minha cabeça, sinceramente. As palavras que ela disse, a forma que ela falou, como se o que ela viveu com o Michael não tivesse tido a intensidade que a gente aqui de fora sabe que teve. Se o restante da temporada já tinha tirado grande parte da relevância do personagem Michael, essa cena acabou com toda a relevância dele na série. E esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu não gostei desse episódio. E observação agora. Quando a Jane tá lá conversando com a Charlie, confirmando com ela: ah, então tá tudo ok, posso publicar o livro e tal. A Charlie vira pra ela e fala: pode, mas essa parte aqui, ó, e aponta pro livro, você tira. E aí a Jane olha pro livro, dá uma risada assim e fala: sem problema, vou tirar. E aí nessa hora que a Jane fala isso, o narrador fala: já que ela vai tirar, eu também vou. Estranho isso, né? O narrador meio que deu a entender que aquilo que ele tá fazendo ali é ler o livro da Jane, não foi? Ou eu tô doida? Isso coopera com o quê? Com a teoria do livro, pelo menos com as teorias do livro, né? Porque tem mais de uma. Mas eu nem vou criar expectativa, gente. Nem vou. Segundo grande motivo pra esse episódio ter sido escroto:
Rose. Me segurando pra não dar o chilique aqui. Eu, quando tava escrevendo esse roteiro, quase dei chilique falando sozinha. Eles tiveram uma temporada inteira para desenvolver uma história de crime interessante com a Rose. Uma temporada inteira! E o que eles fizeram? Deixaram pra mostrar a história da Rose em 2 episódios. Nem inteiros, mas 2 episódios, 16 e 17. A Rose, que é a pessoa que fez com que o Michael sumisse da vida da Jane. A Rose, que era a pessoa que sequestrou o Mateo. A Rose, que é a pessoa que matou o pai do Rafael. A Rose, que ferrou com a vida de todo mundo na série. A Rose, que era a vilã da série. E eles me dão 2 episódios pra mostrar alguma história com a mulher. Empurram na gente um planozinho escroto de fuga da prisão e matam a mulher com tal facilidade, como se ela não fosse nada. Eu não tenho nem palavras pra isso. A grande Sim Rostro, a mestre das cirurgias plásticas, a mestre do crime, morreu com a amante empurrando ela de um telhado. Vai tomar no cu! Daí a Rose era a morte significativa? Tu vai me falar isso? Tinha como ser mais chato que isso, não? Deixa um pouquinho mais chato, que não tá bom de chatice, não. A galera que tava cheia de teorias sobre quem ia morrer, teorias que teriam dado uma história super legal. E aí é a vilã que morre e uma morte besta dessas. Por favor. Tem gente que acha que a Rose ainda tá viva. E eu mesma não descarto essa possibilidade. Por quê? Porque eu tenho esperança de que aquela não tenha sido a morte de verdade dela, que vai ser uma muito mais legal. Agora vamos lá. Pensa comigo em como foram bestas essas cenas da Jane com a Rose. Chega a Rose de surpresa na casa dela. A Jane fica lá toda se tremendo, cheia de medo, quase se borrando. Fica assim o tempo todo. Aí 10 minutos depois chega ela pra Rose e fala: eu não tenho mais medo de você, blá 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 blá. O bem sempre vence o mal. Aí chega o Rafael, pega a Rose por trás. Alguém me explica como é que o Rafael sabia que Jane estava lá em cima? Jane estava com uma Jane e Rose estavam com fantasias de aliens que cobriam até os olhos, gente. Até os olhos. Tu não vai me dizer que o Rafael percebeu quando a Jane tava fazendo assim, que ela ficou fazendo assim igual uma idiota pra ver se alguém via, mas ninguém viu. Ninguém viu que era ela. Como é que o Rafael simplesmente foi lá no terraço? E aquela escada, gente? Aquilo era uma escada ou era um buraco? Eu fiquei muito confusa mesmo em relação àquela escada, porque a Louise empurrou a Rose e parecia que não tinha nada, porque se ela tivesse empurrado a Rose e a Rose tivesse caído numa escada, ela não teria caído do jeito que caiu em cima da escultura. Acho que isso ficou um pouco confuso. Sei não, gente. Vocês não acham que tá tudo parecendo uma historinha de amor muito certinha, não? Eu tô aqui cheia de esperança que seja real a teoria do livro. Uma das teorias do livro, porque eu acho que é a única coisa que vai fazer o final da série ser salvo. Só isso. Foram tantas bancadas, na minha opinião, é claro, nessa temporada que pra salvar tem que ser uma coisa muito foda. E a teoria do livro seria uma reviravolta muito foda. Quem me segue lá no Instagram já está sabendo que no próximo vídeo, que é o último episódio, vai ser mais especial do que os outros, porque além de fazer o resumo do episódio, a minha crítica em relação ao episódio, eu também vou fazer o meu react, ou seja, eu vou assistir o episódio gravando, então vocês vão ver ali ao vivo a minha reação ao final da série, então vai ser super legal. Ou seja, provavelmente será um vídeo bem longo, vocês vão ter que me aguentar, porque é o último de Jane. E agora que Jane the Virgin está acabando, está chegando a hora de eu escolher a próxima série que eu vou fazer análise episódio por episódio. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual é a série que vocês gostariam que eu fizesse análises assim. Os únicos requisitos são, então antes de comentar, escuta o que eu vou falar. Precisa ser uma série que saia um episódio por semana, ou seja, não pode ser aquelas séries da Netflix que saem todos os episódios de uma vez. Isso não tem graça, né, gente? Segundo, precisa ser uma série que está voltando ou iniciando agora em agosto ou no máximo em setembro. Esses são os requisitos. Dentro desses requisitos, deixa aqui embaixo qual é a série que você quer que eu faça. De todas as que vocês disserem, a mais legal e a mais votada também é a que eu vou fazer depois que acabar Jane. Ó, lá no Instagram a galera fica sabendo das coisas bem antes, tá? Do que aqui no YouTube, porque lá é muito mais interativo, né? Eu falo, já vai na hora, não precisa de edição nem nada. Então me segue por lá, que é @KateGinger. Inclusive, eu tô fazendo esses questionários das séries que eu vou falar aqui no canal por lá. Me siga por lá, faz favor, tá? Beijinhos e até a próxima.